Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião virtual do Lar de Teresa. Nossas reuniões de segunda-feira, às 19 horas. Todos sabem, costumamos alternar os temas entre o estudo do Livro dos Espíritos, do Evangelho, e hoje teremos a oportunidade do estudo do Evangelho, um tema que é muito precioso, as três revelações, o Cristo. A nossa palestrante é uma conhecida de todos nós. Quero convidá-la. Graça, por favor, você dá suas saudações iniciais, por gentileza. Nossas saudações a todos. Que bom que aqui estamos para mais uma palestra da nossa casa. Sejam Bem, todos bem-vindos e vamos aproveitar o nosso querido Evangelho, nosso Cristo. exatamente. Vamos então à leitura da nossa página inicial, um texto muito bom, incrível, de Emmanuel, do livro Pão Nosso, sobre a psicografia de Francisco Cândido Xavier. O texto é O Homem com Jesus, capítulo 61. Tem uma epígrafe de Paulo. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. A carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4. E diz o texto: Com Jesus ergue-se o homem, da treva à luz, da inércia ao serviço, da ignorância à sabedoria, do instinto à razão, da força ao direito, do egoísmo à fraternidade, da tirania à compaixão, da violência ao entendimento, do ódio ao amor, da posse mentirosa à procura dos bens imperecíveis, da conquista sanguinolenta à renúncia edificante, da extorsão à justiça, da dureza à piedade, da palavra vazia ao verbo criador, da monstruosidade à beleza, do vício à virtude, do equilíbrio à harmonia, da aflição ao contentamento, do pântano ao monte, do lodo à glória. Homem, meu irmão, regozijemo-nos em plena luta redentora. Que píncaros de angelitude podemos alcançar se nos consagramos realmente ao divino amigo que se humilhou por nós? São palavras de Emmanuel. Vamos à nossa prece inicial, agradecendo a Jesus, nosso mestre e companheiro de todas as horas, por sua companhia nesse momento. Senhor, estamos mais uma vez aqui reunidos em teu nome. Rogar a espiritualidade do Lar de Teresa, essa casa que nos abriga, que abençoe este momento, que harmonize os nossos pensamentos e sentimentos, e que inspire nossa irmã Graça, que a partir de então terá a palavra para tratar do tema e as reflexões que foram trazidas aqui com tanto carinho pelos organizadores do encontro. Vamos passar a palavra à nossa irmã Graça. O tema é o Cristo, né? O capítulo é 1, as três revelações do Evangelho segundo o Espiritismo. Graça, por favor, as nossas melhores vibrações, nossos melhores pensamentos. Fique você com a palavra. Jesus nos abençoe nesta lembrança, nessas reflexões do Evangelho. E como Gustavo nos disse, o capítulo 1, as três revelações, e os itens 3º e 4º, o Cristo. Kardec, nesse capítulo das três revelações, ele começa colocando os 10 mandamentos, falando de Moisés e colocando os 10 mandamentos. E fala sobre o Moisés nos primeiros itens e depois nos itens que nós refletiremos hoje, no 3º e 4º, ele fala da segunda revelação, que é o Cristo. E quando nós vamos em outras fontes, como A Caminho da Luz, através da mediunidade do Chico, e também a Leon Denis,
no livro Depois da Morte, eles nos trazem um histórico dessa mensagem que, como Jesus dizia, era a mensagem do Pai para nós, espíritos encarnados na Terra, preparando a sua vinda. E aí nós vamos entender por que entre os povos havia aquela revelação de que um dia nós receberíamos o Messias, né? Messias é a palavra do hebraico, que significa isso mesmo, o enviado, e ele é também denominado Cristo, porque Cristo é grego, que tem o mesmo significado de Messias. Então, Jesus, o Cristo, veio até nós. E Emmanuel, no A Caminho da Luz, ele vai nos trazer os diversos enviados antes do Cristo, e Leon Denis, estudando esses enviados, essas revelações anteriores ao Cristo, ele vai nos dizer que, na verdade, todos trouxeram uma só mensagem, a mensagem do Cristo, a mensagem que depois o próprio Jesus viria à Terra confirmar. Anteriormente, nós vamos lembrar dos livros antigos, e Emmanuel, no A Caminho da Luz, diz que o livro religioso mais antigo na Terra são os Vedas. Essas revelações eram feitas através de uma linguagem rebuscada, uma linguagem figurada, sob alegorias. E por isso que a humanidade não interpretava de maneira ou equivocada, ou não entendia, e interpretava a seu bel prazer. Mas a revelação estava ali, né? Leon Denis diz, né, se nós formos aos livros antigos, estão lá muitas das máximas de Jesus, como não fazer aos outros que não gostaríamos que nos fizessem, fazer aos outros que gostaríamos que nos fizessem. E o convite, como em Buda, do caminho do equilíbrio, o caminho do correto, né, do bom caminho, né, que o Buda chamava de o bom caminho. Então, ele apontava os caminhos que levavam a esse bem-estar da alma, essa elevação da alma. Então, todos trouxeram essa mensagem. E aí, Emmanuel, né, no A Caminho da Luz, ele vai falar, né, dessa vinda do Cristo que era esperada. E ele diz assim, né? As epopeias do Evangelho foram previstas e cantadas alguns milênios antes da vinda do sublime emissário. Então, o que Jesus nos trouxe, ele já tinha sido anunciado antes. Por isso que, muitas vezes, há pouco eu estava vendo um debate de vários religiosos de diferentes correntes, e é interessante, né, os que não tinham espírita, né, o espírita não foi convidado. Mas foi interessante porque eles acreditam, né, aquele que não é cristão, eles acreditam que o cristianismo foi formado das ideias antigas, né? Então, o cristianismo se formou, foi beber nas fontes antigas, porque exatamente como eles não têm o conhecimento da espiritualidade e nem aceitam a reencarnação, então eles não imaginam que Deus governa, né, o universo, e Jesus governa o planeta, como diz Emmanuel para nós, e Leon Denis já lembrava isso, né? Jesus era o governador do planeta. Então, comandava toda essa estrutura, foi seu divino escultor, como nos diz Emmanuel. Então, eles acreditam que o cristianismo bebeu nas fontes lá dos templos egípcios, citaram exatamente isso, né? E os diferentes enviados anteriormente, e quando nós já sabemos, né, que, na verdade, era enviado do Senhor para anunciar e preparar a vinda dele.
Ali aquelas ideias já estavam sendo trazidas, semeadas, né? Então, Emmanuel diz isso. As epopeias do Evangelho foram previstas e cantadas alguns milênios antes da vinda do sublime emissário. Emmanuel fala num enviado do Senhor na China, que é o mais antigo, ele diz que é o mais antigo enviado, e que nós não conhecemos, nós não temos registro, né, desse enviado, e que Emmanuel dá o nome dele, FOI, FO-HI. Ele diz que é o mais antigo enviado, mas não dá maiores informações. Mas a informação principal é que ele trazia a mesma mensagem do Cristo, né? Então, Emmanuel diz aqui, no capítulo, capítulo 3º, do A Caminho da Luz. Os enviados do infinito falaram na China milenária da celeste figura do Salvador muitos séculos antes do advento de Jesus. Os iniciados do Egito esperavam-no com as suas profecias. Na Pérsia, idealizaram sua trajetória, antevendo-lhe os passos no caminho do porvir. Na Índia védica, era conhecida quase toda a história evangélica. Então, muitas das máximas de Jesus nós encontramos nesses livros antigos exatamente por isso, porque a mensagem era uma única mensagem, que o sol dos milênios futuros iluminaria na região escabrosa, pedregosa, da Palestina. E o povo de Israel, durante muitos séculos, cantou-lhe as glórias divinas, porque era o único povo monoteísta que, né, alguém já caracterizou um mar de politeísmo. Durante muitos séculos, cantou-lhe as glórias divinas do povo de Israel, na exaltação do amor, da resignação, da piedade e do martírio, pelas palavras de seus profetas mais eminentes. E olhem que ponto interessante que Emmanuel traz. Uma secreta intuição iluminava o espírito divinatório das massas populares. Então, nós, espíritos aqui ligados à Terra, trazíamos todas essas massas, né, populares, traziam intuitivamente a ideia de que nós teríamos um Messias, né, que nos mostraria. Todos os povos, continua Emmanuel, o esperavam em seu seio acolhedor. Todos o queriam, localizando em seus caminhos a sua expressão sublime e divinizada. Todavia, apesar de surgir um dia no mundo como alegria de todos os tristes e providência de todos os infortunados, à sombra do trono de Jessé, o Filho de Deus em todas as circunstâncias, seria o verbo de luz e de amor do princípio. Então, vamos aqui para o que Kardec nos traz sobre o Cristo, né? Ele nos diz, ele nos lembra, Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. É por isso que ele coloca, que lei era essa? Né? Era a lei que Moisés tinha trazido, o seu decálogo, os seus 10 mandamentos. E é interessante que Carlos Toledo Rizzini, que vocês têm aí na bibliografia, ele, no capítulo primeiro do livro Evolução para o Terceiro Milênio, ele faz assim duas colunas com os 10 mandamentos e o avanço que haveria com a vinda de Jesus, como isso se aquelas ideias progrediriam. Mas como Kardec coloca aqui, ele não veio destruir a lei, ele veio completar, cumprir a lei, completar, desenvolver a lei, avançar, porque
o que nós temos no Livro dos Espíritos? Por que que a revelação, Kardec pergunta, por que que essa revelação, toda a verdade, não foi nos revelada de ímpeto assim, de uma só vez, aí a gente está sabendo tudo? Porque aí eles dizem, nós não damos à infância, né, o mesmo alimento que nós damos ao adulto. Então, o conhecimento também, ele é paulatino, né? A criança começa pela alfabetização, e aos poucos ela vai, né, acrescentando conhecimento até chegar à fase adulta. Lá, o adulto não, né, não estuda a mesma coisa, né? Ele já passou pela infância. A infância, a gente não dá um problema de física para a criança resolver, só se for um prodígio, né? Então, se não for, o homem comum, o desenvolvimento é paulatino. Então, a revelação também é de acordo com a mentalidade, com a capacidade cognitiva, intelectual da humanidade, emocional e espiritual. E então, o Carlos Toledo Rizzini, nessas duas colunas, ele coloca, né, seguindo o decálogo de Moisés. Moisés nos revelou o Deus antropomórfico, né? Aquele Deus que a gente vê pintado por Michelangelo, né? Que é um senhor é, idoso, né? Para ganhar respeito. Então, é um Deus com a figura humana, né? Um Deus, um homem ponto grande, diz o Toledo Vizinho. E o que o Cristo nos traz, né? O Deus de Moisés é aquele Deus da justiça, da pena de talião, e Deus nos traz e Jesus nos traz um Deus que é amor, um Deus, como ele nos diz, Pai nosso, nosso Pai. Depois, né, Toledo Rizzini coloca, Deus, então, vingativo, e Jesus apresenta um Deus de misericórdia. Os judeus eram considerados, segundo Moisés e a revelação que ele trazia, o povo eleito. Havia uma aliança, né, feita lá com Abraão. E para o Cristo, ele anuncia que todos somos irmãos. Todos nós, não importa se judeu ou como o hebreu dizia, os gentios, né, a outra gente, não importa. Todos somos irmãos. Então, ele traz a universalidade. Aí, Rizzini diz, né? Moisés ensina a temer Jesus. O que é isso? A temer Deus. O que é isso? Nós termos temor de Deus. Deus, né, é um receio que nós temos das ações de Deus, de que Deus é capaz. Ele nos castiga, então temos receio de Deus. E Jesus? Jesus ensina a amar Deus. Deus é amor, Deus é misericórdia. E Moisés só cuida da vida terrena, porque Kardec fala isso quando ele fala de Moisés, quando ele fala de outros pontos, lembrando, por exemplo, a reencarnação. Naquela época, o povo, né, e o povo hebreu, ele tinha a reencarnação como um dos princípios, especialmente os fariseus, mas ele não entendia muito como era isso, né? Então, quando ele falava do futuro, de uma vida melhor, ele não conseguia ver além da vida terrena. O que Jesus faz? Jesus anuncia um outro reino, um outro reino. Então, ele fala da vida espiritual. E depois, com a ressurreição, né, ele comprova ali a imortalidade da vida. A vida continua. Moisés impõe a fé cega, castiga, né? Deus impõe a fé cega e castiga. Jesus traz o quê? A fé racional. Deus não castiga. Moisés usa a pena de talião. Deus é misericórdia e fraternidade. Moisés apresenta a Deus, né, como autoridade absoluta.
Jesus apresenta a Deus com uma autoridade racional e amorosa, misericordiosa. Deus, para Moisés, proíbe a comunicação com os espíritos. Isso nós hoje sabemos, até pela revelação do Espírito, que ele proibia o que a doutrina espírita proíbe, né? A mediunidade, o intercâmbio com os espíritos não pode ser banalizado e nem, né, sem uma finalidade útil. Era essa proibição que existia em Moisés. Mas ficou para nós como lembrança que foi, né, uma proibição definitiva e que não poderia haver nenhum intercâmbio. E o que Jesus nos traz? Ele fala com os espíritos e manifesta-se como espírito. Vamos lembrar da transfiguração, quando ele demonstra ali, né, ali o intercâmbio com os espíritos. E Moisés nos lembra que Deus determina guerras de conquista, porque não é, manda que vá para a terra, e aqui, quando nós vamos ao Antigo Testamento, nós até nos impactamos, né, com alguns eventos ali relatados. E Jesus nos traz o quê? Nada pedir ao próximo. Tudo o que quiserdes que vos façam, fazei também. Não, né? E fazer o bem sem esperar retribuição. Então, é muito interessante, o Rizzini faz essa comparação e essa progressão da revelação. Então, voltamos ao nosso item terceiro. Por isso é que se nos depara, então ele começou dizendo então que Jesus não veio, né, destruir a lei, ele não veio derrogar a lei, ele veio cumprir a lei, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Então, ele vem, né, nos trazer o que devemos fazer, avançar no Decálogo. Quanto às leis de Moisés, ele as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical reforma, não podia fazê-las passar do que reduzindo-as a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando: aí estão toda a lei e os profetas. Então, o que tinha acontecido com a lei de Deus, né? Deus, Moisés tinha recebido o decálogo, os 10 mandamentos, que são definitivos, né? Mas, além disso, Moisés tinha acrescentado, por necessidade de organização de um povo, né, algumas práticas exteriores. Algumas práticas que eram higiênicas, né? Tipo lavar as mãos antes das refeições. Mas como se ele explicasse que era uma questão higiênica, até hoje nós não temos pessoa que tem dificuldade com a higiene, né? Então, imagina aquele povo há mais de 2000 anos, né? Então, ele colocou como a lei de Deus, como uma questão religiosa. E foi acrescentando outras, né? Então, havia muito, e aqueles que ainda usam hoje, né? Que se apegam a rituais exteriores, a práticas exteriores, esquecendo dessa transformação íntima foi sempre o convite dos céus, sempre o convite que os enviados trouxeram, os profetas, foi esse, da nossa transformação, para que nós pudéssemos crescer, evoluir. Mas nós nos apegamos à humanidade, né? O homem apegou-se à prática exterior. São mais importantes os ritos do que essa transformação moral. Então, Jesus falava disso. Ele falava disso
ele chamava atenção que não eram as práticas exteriores, tanto que ele diz, não basta dizer Senhor, Senhor. É preciso, né, que nós coloquemos todos esses ensinamentos que Jesus nos trouxe em nossas vidas. E ele continua. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Então, né, no primeiro parágrafo, ele situa o papel do Cristo, o que ele veio fazer, e ele traz o resumo da lei de Deus. Como é que Jesus resumiu? Para nós não termos dúvidas, né, a respeito disso. O amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo. Toda a lei e todos os profetas. E então, agora, um outro momento de Jesus em que ele diz: o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota. É, quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral. Isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei se ela devesse constituir privilégio de alguns homens, ou sequer de um único povo? Sendo filhos de Deus, todos os homens, todos sem distinção nenhuma, são objeto da mesma solicitude. Olhem que como isso é fundamental, né? É primordial. Antes, com Moisés, aquela lei trazida era para um povo eleito de Deus. E com Jesus, ele nos traz, né, que esse ensinamento é universal. Todos os povos são filhos de Deus e nós todos somos irmãos. Então, essa revelação é para todos. Então, o que Kardec nos lembra aqui, o Cristo, a sua mensagem se espalharia pela terra, como se espalhou. Né? E então de que valeria essa lei apenas para um povo? Como se transformaria, né, o planeta com uma revelação restrita a um povo? Então era necessário que ele se desenvolvesse. E aí é muito interessante, né? Porque Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, ele fala da importância de Paulo para a divulgação do Cristo. Né? Os próprios apóstolos, nós vamos lembrar que na primeira convocação, né, é uma ordem, na verdade, né, que Jesus dá aos discípulos, ide e pregai o evangelho, curai os enfermos, é uma ordem. Mas ele diz que não vais aos gentios, que eles não fossem aos gentios ainda, que eles, né, se mantivessem ali no povo judeu mesmo, sem sair, né, para outras terras, para os gentios. Porque naquele momento era importante isso, né? Era preciso conquistar primeiro o povo judeu, para que depois ele pudesse ir aos gentios. Depois da ressurreição do Cristo, da sua morte e ressurreição, os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, vão, né, se espalhar pelo mundo. Eles vão, né, para o Egito, para a Índia, vão para a Ásia, eles se espalham, né, divulgando a mensagem do Cristo. E dão a vida, eles são sacrificados, martirizados, dão a vida pela mensagem do Cristo. E o único que morre naturalmente, né, é João. Todos os 11, eles entregam a vida em sacrifício, no martírio. E depois
para que a mensagem não se perdesse, né? Ainda na casa do caminho, ali, Jesus vai chamar Paulo, vai convocar Paulo, é uma convocação na estrada de Damasco. E Emmanuel nos lembra que sem Paulo nós não teríamos, né, o cristianismo hoje divulgado pelo mundo. Paulo foi importantíssimo. Paulo foi importantíssimo pela sua fidelidade ao Cristo, pela sua seriedade, pela sua dedicação, né? Ele se dedicou na divulgação. E então o que diz aqui, né? Era preciso que fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Então, era preciso divulgar a mensagem do Cristo, que, como ele dizia, era a mensagem do Pai. E aí, o quarto item, mas o papel de Jesus não foi o de simples legislador moralista, porque Moisés foi o legislador do povo hebreu, né? Mas Jesus não era esse o papel dele, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. E nisso, o Evangelho de Mateus é muito interessante. O Evangelho de Mateus é dirigido principalmente aos hebreus. E ele escreve pensando nisso. E ele vai colocando no Evangelho os eventos da vida de Jesus de acordo com as profecias. De acordo com as profecias. Que era uma forma de comprovação, de afirmação, de ratificar que Jesus era um Messias anunciado e esperado. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele sempre disse que era enviado de Deus, o Pai. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se, respeito a muitos pontos, a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Vamos lembrar, quando ele diz que pediria ao Pai que enviasse um outro Consolador para esclarecer o que não pudera ser entendido e para revelar o que não pudera ser revelado ainda. Então, né, naquele momento, ele revelou o que foi possível. Por isso, ele utilizou-se de parábolas, de figuras, né, de alegorias, para alguns princípios que hoje nós sabemos. Que o princípio da reencarnação, por exemplo, é preciso nascer de novo. Então, em muitas situações, ele se utilizou de parábolas e linguagem alegórica porque não podia falar literalmente. O que hoje nós temos. A doutrina espírita não dá margem à interpretação. Existem, às vezes, pessoas que querem interpretar, fazer uma interpretação pessoal. Os ensinamentos dos espíritos não tem nenhuma alegoria, não. Às vezes, eles têm umas figuras poéticas quando eles fazem comparações, né? Mas os ensinamentos são bem claros. Aliás, os ensinamentos de Jesus também. Quanto às nossas ações, e Kardec diz isso no Evangelho segundo o Espiritismo, quanto às nossas ações, o que nós teríamos de fazer para chegar ao Pai, para ir evoluindo, para nosso progresso, a nossa evolução, Jesus não usou de alegoria. É o amar, né, que ele considerou que o amor resumia tudo, mas reconcilia-te, perdão, tudo isso faz parte do amor.
Ele foi bem claro. Olha, e o perdão, né? 70 vezes 7, quer dizer, infinitas vezes. Falou de tudo, continua Kardec, mas em termos mais ou menos implícitos, para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas, necessário se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhe trouxessem a chave indispensável. Não podiam surgir antes que o espírito humano alcançado um certo grau de madureza. Madureza emocional, madureza espiritual e madureza intelectual. Era preciso que o intelecto da humanidade evoluísse também. A ciência tinha que contribuir poderosamente para a eclosão e desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir, que foi exatamente que aí, a seguir, os itens, Kardec vai colocar a terceira revelação, que é o Espiritismo. Então, é exatamente isso. Jesus veio nos anunciar e toda a mensagem está nos ensinamentos dele, né? É interessante que Gandhi dizia, né, que devido ao fato de ter a vida de Jesus, o significado é a transcendência, mas ao mundo inteiro, a todas as raças e povos, né? Então, o Gandhi tinha uma grande admiração por Jesus, não fosse ele um enviado do mestre também, né? E Einstein diz certa vez: nós judeus deveríamos reconhecer a profundidade de um homem de nossa raça, Jesus, que era judeu também, né? Então, ele não fala em Jesus como Messias, mas ele reconhece que era preciso conhecê-lo e conhecer a sua mensagem. Então, o que fica para nós desses itens de hoje? Uma gratidão imensa, né? A todos esses enviados do Senhor que vieram, desceram à terra, saíram dos mundos superiores e vieram à terra como missionários para nos ajudar a progredir, nos trazer essas revelações do reino de Deus, como dizia Jesus. E esse reino de Deus, quando Pilatos pergunta ele se ele é rei, ele diz: tu dizes. Mas meu reino não é deste mundo ainda. Interessante, né? O ainda, né? Um estudioso do Evangelho, ele nos lembra que no futuro Jesus, o governador da terra, também dirá: agora o meu reino também é deste mundo. E sejamos gratos a esses enviados, a Deus nosso Pai, que nos permite que possamos, com esses ensinamentos, evoluir. Qual é a principal convite de Jesus? Como o Chico lembrava sempre, quando perguntavam a ele o que ele gostaria de deixar, ele disse: se eu tivesse algum poder, eu colocaria apenas uma frase de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que nós sejamos gratos a esses espíritos, a esses amigos, nossos grandes amigos, e a esse condutor de nossas almas, pastor das nossas almas, que é Jesus. Fazemos parte desse rebanho de que ele fala, e João nos traz que Jesus, em determinado momento, se despedindo ali dos discípulos, apóstolos, ele lhes diz que estarei convosco até o fim dos séculos, até a nossa chegada ao plano maior, né? Quando
estaremos todos como espíritos puros. E ele revela como o rebanho traz em si a voz do seu pastor, vós trazeis, né? Nós trazemos dentro de nossas almas. Nós fazemos parte desse rebanho de ovelhas. Nós temos em nossas almas a voz desse pastor, a voz do Mestre Jesus. Todos os seus ensinamentos estão gravados em nós, como, né, se fosse um gravador, né? Precisamos acessá-los e colocá-los em nossas vidas, né? Então, que Jesus nos abençoe e nos envolva a todos. Emmanuel, no livro Emmanuel, ele diz uma frase que eu nunca esqueço: o futuro pertence ao Evangelho. Então, o Evangelho preponderará no mundo, preponderará no mundo, governará o mundo, e Jesus será o grande governador reconhecido em todos os pontos deste planeta, desta morada de provas e expiações. Confiemos, sigamos com o Mestre Jesus, fazendo o exercício da nossa transformação e que possamos nos olhar com amor, a amarmos uns aos outros, como ele nos ensinou. Muita paz, Jesus nos abençoe. Bem, linda a exposição da nossa irmã Graça, tão instrutiva quanto reflexiva, permite que nós, mais à frente, possamos nos aprofundar em todas essas referências que ela nos trouxe. Nós queremos agradecer imensamente a Graça por sua disponibilidade, por seu carinho conosco. Quero agradecer também a presença de cada um de vocês que aqui acompanham essa reunião. Vamos para a prece final. Mais uma vez agradecendo a Jesus por esse momento, pela oportunidade de estudarmos o seu Evangelho, sua Boa Nova. Agradecer a espiritualidade do Lar de Teresa, que nos cerca, que nos abençoa, que nos inspira. Permita, Senhor, que possamos dar continuidade a esse trabalho, sempre de mãos dadas, ombreados com os nossos irmãos do dia a dia, que essas palavras, essas reflexões ditas no dia de hoje nos ajudem na nossa evolução pessoal. Seja em teu nome, Jesus, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai, que é o Senhor da vida, possamos dar encerrado o encontro, né, que nos traz até aqui. Que assim possa ser, graças a Deus.